Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais uma manhã com o Evangelho, hoje sexta-feira da aliança com a água, sexta-feira em qual lembramos a dolorosa paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a sexta-feira que o Senhor criou. Por isso, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda nessa manhã. Deus te abençoe, o Senhor te fortaleça, o Senhor te ajude e que você possa a cada dia mais ter uma vida que agrade a Deus. Amém? Hoje nós fazemos aliança com a água. O Senhor nos sustenta com a aliança com a água no dia de hoje, onde já tivemos inúmeros testemunhos do poder de Deus, da graça de Deus atuante através da nossa vida. Amém? Nós estamos na 14ª semana do tempo comum e o Senhor até aqui tem nos ajudado. Amém? Deus abençoe nosso amigo Ramon Martins. Amém? A todos e todas as irmãs que estão chegando amanhã com o Evangelho, irmã Cirlei Lima, Deus abençoe nessa manhã. Que o Senhor fortaleça a sua vida. Você vai chegando, curta essa live, compartilhe, comente, para que outras pessoas também sejam abençoadas por essa palavra. Amém? Jéssica Helena, o Senhor te abençoe nessa manhã, bom dia. Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe, bom dia. Minha querida amiga Dora Gomes, Deus abençoe, um bom dia. Amém? Seja um missionário ou uma missionária, curta essa live, compartilhe, seja alguém que leve uma semente para outra pessoa. O texto de hoje é Mateus capítulo 10, versículo a partir do 16, amém? Mateus 10, a partir do versículo 16. Deise Teodoro, Deus abençoe, um bom dia, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Por isso, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, porque elas entregarão vocês aos tribunais e os açoites na sinagoga. E vocês serão conduzidos à presença de governadores e reis por minha causa, para darem testemunho diante deles e dos gentis. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados em saber como ou o que irão falar, pois nessas horas serão indicados o que lhe deve ser falado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Irmã Cleide Luísa, Senhor te abençoe nessa manhã. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho onde Jesus ele vai deixar uma instrução. Que instrução é essa, pastor? Uma instrução para os primeiros discípulos, que como se estavam se falando sobre uma nova doutrina, né? Os evangelhos estavam sendo proclamados, a verdade de Jesus estava sendo proclamada. A verdade de Jesus ela incomodava a muitos que seguiam uma lei morta, a muitos que seguiam apenas ritos e rituais. Logo, Jesus ele é maravilhoso quando ele fala assim: olha, não é porque vocês foram escolhidos como meus discípulos que vocês não terão dificuldades e perseguições. Ao contrário, vocês sim terão dificuldades e terão aflições. Jesus ele é muito, e eu já cansei de falar isso aqui na live do Manhã com o Evangelho e repito, porque eu não canso, né? Jesus ele é muito realista com as nossas vidas. Aprenda uma coisa nessa manhã, revise uma coisa nessa manhã. Se tem uma coisa que Jesus
não vai fazer, que Jesus não vai poupar a mim e a você, é de passar por lutas e provações. Eu e você sempre passaremos lutas e provações enquanto nessa vida estivermos. Aí você fala assim, pastor, não era a palavra que eu queria ouvir sexta-feira de manhã, eu queria ouvir uma palavra que me desse ânimo, mas essa palavra também te dá ânimo, sabe por quê? Porque você vai sempre estar passando em algum momento da sua vida por lutas e provações, mas em todos esses momentos, as lutas e tribulações não te destruirá. Sabe por quê? Porque o Senhor é conosco. Porque Ele tem a promessa que eu não te deixarei e nem te desampararei. Então, as lutas e as provações que nós passamos nessa vida presente, elas não são para nos matar, mas para nos fazer crescer, nos fortalecer, nos edificar. Cada prova vencida é um amadurecimento que você alcança na sua vida. Pastor, eu venci. Eu posso dar testemunho que eu venci. Como é que você vai ter o seu testemunho se você não vencer? Como é que você vai ter o seu testemunho se você não passar pelas provas e as lutas dessa vida? Por isso, provas e lutas não são para nos matar, mas para nos dar testemunhos. Para que as pessoas possam verdadeiramente falar: há um Deus que faz milagres e prodígios na vida dele e na vida dela. Olha que tremendo! Por isso Jesus começa dizendo para os discípulos: eu envio vocês para o meio dos lobos, como ovelhas no meio dos lobos. Por quê? Porque nós vivemos em constante guerra. Aqueles primeiros discípulos estariam pregando em lugares aonde pessoas iriam os maltratar. Nós, discípulos da nossa geração, vivemos em momentos em que enfermidades podem nos atingir, situações complicadas podem nos atingir. Então, nós somos ovelhas também no meio dos lobos. Mas Jesus dá uma ordem: sejam prudentes como a serpente, mas sejam simples como a pomba. Então, nessa manhã, Deus nos mostra duas coisas que nós precisamos ser. Serpente, por que Jesus compara a prudência com a serpente? Você vê uma cobra? Uma cobra, antes dela atacar, ela faz o quê? Ela vai com sabedoria. Ela vai devagarinho, ela vai se rastejando. Ela é inteligente quando ela vai atacar uma presa. Jesus está falando que nós precisamos ter a prudência de uma serpente. Você não pode ser uma pessoa imprudente, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que faz as coisas sem pensar. Antes, Jesus está dizendo: vocês precisam ser prudentes. Vocês precisam ter agilidade para vocês viverem nesse mundo que vocês vivem. Mas Jesus não nos manda ter a maldade da serpente. Jesus manda ter a prudência, mas não a maldade. Não a falsidade. Não o jogo de trairagem, mas a prudência. Seja imprudente, seja sábio nas atitudes. É isso que Jesus nessa manhã está nos orientando, amados. Nessa manhã de sexta-feira.
Vocês vão passar por certas situações difíceis? Vão. Jesus afirma isso para mim e para você nessa manhã. Mas Jesus também garante que nós iremos vencer e que essas situações difíceis serão testemunhos. Mas para que se tornem testemunhos, nós precisamos usar dessa prudência que a serpente tem. Mas muito além de sermos apenas prudentes como a serpente, ágeis como a serpente, Jesus também nos convida nessa manhã a sermos simples como as pombas. Sabe, amados irmãos, não é pela esperteza que nós iremos vencer. Não é prejudicando o próximo que nós iremos vencer. Nós iremos vencer pela prudência e a sabedoria, mas pela simplicidade. Seja simples. Seja alguém acessível nessa manhã. Seja alguém querido nessa manhã que tenha muita sabedoria para agir, mas muita simplicidade para se aproximar, para que as pessoas vejam, para que as pessoas olhem para você e falem: não, fulano é simples, você pode conversar com ele. Fulano é simples, você pode chamar ele. Sabe? Pessoas que pessoas que constroem muros em redor delas. Tudo para elas, as pessoas estão querendo passar ela para trás. E aí ela se afasta das pessoas. Ela não é simples para que as pessoas só cheguem a ela. Ei, você pode ser simples e sábio, porque Jesus te dá sabedoria nessa manhã. Jesus nessa manhã nos mostra a nossa realidade. Jesus não esconde que passaremos lutas e provas, mas garante que nós teremos vitórias e teremos testemunho. Jesus nos fala que nós precisamos usar de esperteza, de agilidade da serpente, mas no mesmo tempo nós precisamos ser simples como a pomba. Ele nos dá todo o caminho que nós precisamos percorrer para termos uma vida santa e uma vida que lhe agrade. Jesus estava falando aqui com os discípulos para que eles tomassem cuidado, que eles seriam entregues na presença de reis, governantes, para darem testemunho diante deles e dos gentis. Haveriam muitos tempos de perseguições. Haveriam muitos tempos que eles seriam presos, que eles estariam estruturando o evangelho que eu e você hoje temos aqui a liberdade de pregarmos. Só que também Jesus nos mostra que nós seremos muitas vezes entregues, talvez com uma perseguição diferente, com uma forma diferente de ser perseguido, mas nós também seríamos perseguidos. E que nós deveríamos, amados, não se preocupar. Assim como os discípulos do primeiro século não deveriam se preocupar. O Senhor também está falando comigo e com você nessa manhã: não se preocupe. Quando vocês forem entregues a todo tipo de perseguição, vocês não precisarão falar, o Espírito Santo falará em vossas bocas. Sabe o que o Senhor me ensina nessa manhã? O Senhor também te ensina nessa manhã. No meio da provação, você não precisa tentar explicar, não. O Senhor vai usar a sua boca para explicar. No meio da enfermidade, não se envergonhe, não. Deus vai usar a sua boca. Quando muitos vierem tentar te questionar, o Senhor vai usar a tua boca para falar o que Ele quer falar. As marcas que esse mundo pode deixar no nosso corpo físico, elas não se comparam com o peso da glória de Deus que é reservado para mim e para você. Por isso, nessa manhã, aprendemos com esse evangelho que lutas e provações teremos, que momentos que nos perseguirão teremos,
que momentos de dificuldade nós teremos, mas tudo isso o Senhor nos ajudará. Em tudo isso, o Senhor será conosco. Em tudo isso, o Senhor nos dará a estratégia certa, as palavras certas. O que nós precisamos então, amados irmãos e irmãs? Colocar nossa vida diante do Senhor. Permitir que Ele governe a nossa vida e tudo dará certo. Nessa manhã, é como o salmista vai declarar no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que possamos seguir a receita do bolo nessa manhã. Siga a receita do bolo. O bolo vai dar certo no final. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Que coisa boa que você está aqui. Nós vamos nesse momento orar, pela água. Toda sexta-feira nós oramos fazendo uma aliança com a água, consagramos a água ao Senhor. E nessa manhã não será diferente. Vamos consagrar a água ao Senhor, vamos fazer o propósito. Sempre eu tenho falado, a água não faz milagre. O que faz milagre é a fé. A água é um símbolo de vida, um símbolo de esperança. Onde tem água, há o quê? Uma sobrevivência. Por isso, quando você consagra a água, você está falando, Senhor, isso aqui é um símbolo de vitória, de sobrevivência. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo Evangelho de hoje, e iremos consagrar a água em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por o Evangelho lido, proclamado e explicado. Nós queremos te agradecer pelas provações também que passamos, pelas lutas, porque em tudo nós criamos testemunhos. E o nosso testemunho salvará outras vidas. Nos ajuda, Senhor, verdadeiramente a termos a prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Pai, que quando tivermos entregue aos tribunais as coisas que vêm nos perseguindo, que não sejam as nossas palavras, mas as tuas palavras em nossos lábios. Nos ajuda no dia de hoje. Abençoa o nosso dia. Fortalece a vida desse irmão e dessa irmã que está na live. Que haja, Senhor Deus amado, um sentimento de esperança nos corações. Que nessa manhã o Senhor Deus amado abençoe a vida de todos. E que haja, Senhor Deus amado, fortalecimento espiritual. Nós oramos nesse momento consagrando a água, para que aonde, Deus amado, houver um copo com água, uma garrafa com água, o poder do Altíssimo possa, Senhor Deus amado, se manifestar. Para que aonde ela for ingerida, aspergida ou derramada, haja sinal de vida e sinal de salvação. Nós abençoamos, Senhor, a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. A irmã Shirley está aqui conosco também, irmã Shirley Cândido, Deus abençoe. Raquel Félix, Deus abençoe a todos e todas que chegaram ao decorrer dessa live, em nome de Jesus, irmã Vanilda Ramos, e que nós possamos verdadeiramente agarrar essa palavra no dia de hoje. A minha vida vai ser testemunho. O meu processo vai ser testemunho. O que eu estou passando hoje vai ser testemunho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar o Pai Nosso nessa manhã com uma oração de unidade de todo o povo de Deus, e depois você vai receber a bênção do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder,
e a glória para sempre. Amém e amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, agora ao vivo, daqui a pouco, pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que o Senhor te abençoe. Um dia abençoado em nome de Jesus.